Vamos continuar, meus queridos, na leitura dos textos bíblicos, para a gente perceber aqui o que a Bíblia traz sobre essa soberania de Deus, né? A gente leu Colossenses capítulo 1, não foi? Verso 15 ao 18. Vamos ler o capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. 14 e 15. Então, a soberania de Deus. A ênfase, na verdade, aqui, a carta aos Colossenses, irmãos, ela tem um tema. Como toda carta tem um tema, né? Essa carta aqui, ela vai falar justamente isso, a supremacia de Cristo. Cristo triunfou sobre tudo e sobre todos com a sua obra na cruz do Calvário. E aí o verso 14 aqui, ó, do Colossenses 2, vai estar escrito assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E olha o verso 15: e despojando os principados. Essa ideia de despojar é justamente de estar subjugando, né? Então, despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Olha só que coisa linda o texto está dizendo. A obra de Cristo na cruz do Calvário, ele subjugou todos os principados e potestades, o império da morte. Jesus vence ali. Irmãos, essa ideia me preocupa muito, que um cristão, ele tem que fazer alguma outra coisa depois que aceita Cristo. Por exemplo, nós falamos na aula passada ou retrasada sobre essa questão de maldição hereditária. Se a pessoa aceitou Cristo, não existe nenhuma maldição. Isso, a Bíblia não diz aqui, cravou na cruz toda e qualquer maldição. Não há nada, mas aceitou Jesus, é uma nova criatura, é uma nova criação, é uma nova história, tá certo? Tem quem lida aí com essa batalha espiritual, esse negócio, vai falar sobre espíritos familiares. Ou seja, aquele espírito que atua na vida do pai, vai atuar na vida do filho. Isso é possível? É possível. Não é que eu discordo disso. Eu só não concordo que se esse filho, ele é cristão, então acabou ali qualquer tipo de maldição ou ação demoníaca. Acabou, irmãos. Diga-me. Sim, claro. Isso acontece na minha família. Sim. Na minha família, avô, tio, todo mundo sempre bebeu. E eu tenho 3 irmãos. Sim. Os 3 beberam a vida inteira. E eu, como aceitei Jesus, nunca bebi. Olha aí. Isso acontece. Sim. Essa é a realidade. Pode ser que haja demônios, que haja na vida da família. Sim. A questão é, aceitou Cristo, irmão, mudou as coisas. Né? Então ali acabou. Ali Satanás já não tem mais atuação nenhuma. Ali é Cristo que reina. Ali é o Espírito Santo agora que vai, a partir daquela vida. Tem um texto muito interessante lá no Antigo Testamento, amados. Deixa eu ver se eu consigo achá-lo. Me parece que é Jeremias, Ezequiel, né? Acho que é Ezequiel. Vamos lá, que me veio na mente agora. Um negócio muito interessante que Deus diz que por causa do pecado dos filhos, ou dos pais, melhor dizendo, é capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Tem um título aqui que faz sentido, que é a responsabilidade é pessoal. Né? Olha que coisa interessante. Não, está diferente. Tá? Como que tá aí? Aquele que peca morrerá. Isso, mais ou menos isso aí também. Então, ó, do verso 5 até o verso de número 9, vocês podem fazer essa divisão se quiser no texto, tá? Do verso 5 até o 9, vai falar aqui da primeira geração. O pai justo, que cumpre a vontade de Deus e vive. Então a primeira geração, o pai é justo, cumpre a vontade de Deus e vive. Olha o que diz, verso 5. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e mulher, andando nos seus estatutos e guardando os seus juízos,
para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Primeira geração, viveu de uma forma justa, então vai receber aquilo que é justo, positivamente. Do verso de número 10 até o verso de número 13, é a segunda geração, ou seja, o filho desse justo. Né? É o filho ímpio, não segue o exemplo do seu pai, e aí ele morre. Olha só. Então, se a maldição fosse, essa maldição hereditária fosse verdade, então a justiça também teria que ser hereditária, não é? Ou seja, a justiça também passar de pai para filho, e não é assim. Porque cada um ele é responsável por si. Olha o verso 10 ao 13. Segunda geração aqui. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir o aflito e necessitado, praticar os roubos, e não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Terceira geração, amados, verso 14, olha só, até o verso 19. Então essa terceira geração é o neto do justo que não imita o pecado do pai e vive. Olha como foi mudado aqui. Olha como foi quebrado o ciclo, né? A hereditariedade. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo. Eu nem vou continuar lendo. Ele vai fazendo aquilo que é certo. A Bíblia diz o quê? Ele vai viver. Ele viverá pela sua justiça. Aí o verso 20 é que vai fechar o texto. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará, olha que coisa interessante, a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Olha que coisa linda, amados. Né? O texto, todo o capítulo 18 aqui, ele é interessante, porque ele vai falar dessa questão mesmo. Do verso 21, por exemplo, até o 23, né? O pecado que se arrepende, então Deus vai lá e perdoa. Do verso 24 em diante, vai falar sobre o justo que se desvia, Deus também traz as consequências sobre a vida dele. Ou seja, aqui a responsabilidade é pessoal. E todo o ciclo de maldição pode ser quebrado a partir do momento que aceita a Cristo. Aceitou a Cristo, a obra de Jesus, irmãos. É uma nova história, é uma nova vida. E os que estão em Cristo é nova criação. Todas as coisas ficaram para trás, são velhas. E agora tudo se faz novo. Não é o que diz o texto bíblico? Então essa questão de maldição hereditária não se sustenta biblicamente. Tá certo? É um ensino antibíblico aí. A gente percebe isso. Porque ele, Jesus, cravou na cruz do Calvário toda e qualquer maldição. E aí é uma nova história, é uma bênção. Aproveitando o exemplo do irmão João, na minha vida, mais ou menos, eu tinha essa preocupação. Porque meu pai, tornava o alambique. Né? Eu, com 17 anos, era alcoólatra. Minha preocupação, então, depois que eu aceitei Jesus, meu filho vai repetir o pecado do meu pai, do pai dele, que sou eu, né? Mas aí, um dia, eu ouvi uma mensagem pregada justamente sobre essa questão, que a cruz corta tudo. Ali, irmão, foi como um bálsamo, assim, sobre a minha alma. A palavra de Deus, assim, ela agasalhou no meu coração. Ela assentou no meu coração. E Deus disse, não, a partir da tua vida é uma nova história que eu escrevo na tua família. Teu pai fez, está lá, ficou lá. O que você fez sem mim é passado também. Agora é uma nova história. Os meus filhos são abençoados, amados. Em nome de Jesus. Amém. Eu os abençoo todos os dias, inclusive. E ele vai dormir e diz, benção, pai. Eu digo, Deus te abençoe, meu filho. Todos os dias, praticamente. Dificilmente ele vai dormir uma noite. Sem ir lá e falar, benção, pai. Ora por mim, pai. E o outro que está vindo agora também é a mesma coisa, irmão. Mãozona já na moleira, mole. E lá, Deus te abençoe, meu filho. Desde do ventre, aliás. Né, irmão? Porque essa é a realidade. Nós abençoamos os nossos filhos. Por que nós abençoamos?
porque nós somos abençoados. Ah, mas o meu pai era não sei o que, era macumbeiro. Ah, meu pai, a minha avó, aliás, minha avó tinha um terreiro de macumba lá no Pernambuco. Né? Uma negona lá que fazia umas manigas, uns catimbó, como diz lá, né? Ah, era catimbozeira, né? Lá a gente chama catimbozeira. Minha avó, Maria Bolão, uma negona que tinha um terreiro lá, no final da vida quase assim, aceitou Cristo, fez tudo aquilo lá e louvado seja Deus. Coisa boa, né? Então vamos lá, irmão. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 17 e 18. Estamos falando ainda sobre a soberania de Deus. No caso aqui, na pessoa de Cristo, né? Os textos estão dizendo que é uma das pessoas da Trindade. Porque foi o Cristo, né, que veio e como homem, inclusive, venceu Satanás para que todos os homens nele triunfassem também sobre o diabo. Apocalipse capítulo 1, versos de número 17 e 18, olha o que diz o texto. E eu, quando vi, João dizendo, né, que viu Jesus, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha, irmãos, aqui é a autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Essa é a ideia da chave da morte, a autoridade sobre a morte. Foi morto, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. O império da morte, como a gente leu em Hebreus 2, 14 e 15, não é? Tem um texto muito interessante lá em 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versos de número 51 ao 58. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 58. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Um momento. Fechar de olhos. A última trombeta. Isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumpre-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, a tua vitória? A força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre na obra do Senhor, porque a nossa obra tem uma recompensa. Ele é o galardoador, Ele é aquele que triunfou sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás. Então, irmãos, na morte de Cristo, nós vencemos a morte e haverá um dia da morte e da morte. Que é o que a gente vai ler em Apocalipse capítulo 20, irmão. Um dia que a própria morte vai conhecer a sua morte. Capítulo 20, eu acho muito interessante esse capítulo 20, porque vai mostrar, a partir do verso de número 7, né? Vai mostrar o final de Satanás, o final de toda a maldade, o final de toda a consequência do pecado, de todas as hostes da maldade, de todo o poder do inferno, a morte. Tudo isso, amados, será vencido na história, porque já foi vencido na cruz. Mas na história ainda não foi tudo consumado. Na cruz foi consumado a obra da salvação. Mas historicamente não ainda foi tudo consumado. Porque o texto de Apocalipse vai dizer aqui, ó, que o diabo, depois de ser preso, ele vai sair enganar as nações e tal, e tal, e tal. Verso 10. E o diabo, que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está já a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha que coisa interessante. Aí começa o juízo final, onde Cristo, o juiz, irá julgar todo ser humano que morreu sem ser regenerado. Verso de número 13, ó. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo também. Olha, irmão, Deus triunfando sobre tudo e sobre todos no final da história. Isso já está decretado.
A palavra é essa. Determinado. É um decreto divino. Nada revogará isso. Ninguém poderá mudar essa história. Não há grandes, não há livres, não há pequenos, não há servos, não há sábios, não há ignorantes, não há reis, não há escravos, não há imperadores, não há demônios, não há nada nem ninguém que poderá intervir. Isso aqui vai acontecer, porque Deus assim o determinou, amados. E quem pode fazer isso voltar atrás? Ninguém. Ele é soberano. Então olha o que os textos aqui que eu separei, tem outros mais, mas o que eu separei aqui, eu acho que já é material suficiente para a gente ter base para acreditar naquilo que a Bíblia diz, que Deus é soberano, né? Já não tá bom? Se quiser até mais depois, outro dia eu vou ainda reservando outros mais. Vamos lá continuar aqui se os crentes pentecostais tivessem vindo, glória a Deus, eu ia falar depois dessa. Não vieram, mas na próxima aula acho que vem. Esse crente pentecostal não é possível me esforcei aqui para expor a Bíblia. Glória a Deus. Não é, nenhum ai, aleluia, né? E o discurso nem está sendo duro, olha só. Vamos lá, soberania absoluta de Deus sobre sua criação percebe-se claramente nas Escrituras. No Pentateuco, Deus revela-se como o criador do mundo visível e invisível, né? E da raça humana. Ele é o libertador dos seus e legislador que soberanamente, olha que coisa interessante, passa leis que refletem sua santidade e exige obediência plena de suas criaturas. Ele exerce total controle sobre a natureza que criou, total, intervindo em suas leis naturais, suspendendo-as. É o que eu disse que a gente chama de milagre, né? Então toda vez que Deus faz um milagre, ele suspende as leis que ele mesmo estabeleceu. Só ele tem esse poder, amados. Ninguém pode falar assim, não, vou suspender a lei da gravidade. Que jeito? Ninguém tem poder de fazer isso. Mas ele vai e faz, e aí o cara anda sobre as aguinhas lá, né? O machado flutua, a gente suspende a lei da gravidade. A gente chama isso de dom de milagre, né? Maravilhas, é o que o texto bíblico vai dizer, que é esse dom, onde, o que é o dom de milagre mesmo? Dom de maravilhas. É onde o curso natural, ele é interrompido, a natureza. Então, tudo que diz respeito à intervenção das leis da natureza é chamado de dom de milagre, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Morto ressuscitar, a terra parar a sua rotação, o mar se abrir, o vento parar. Né? Então, tudo isso que interfere na natureza, que são leis que não podem ser revogadas. Não tem como, não tem ser humano que tenha o poder, nem demônio que tenha o poder para fazer isso. Não tem, agora Deus faz. Ele é soberano sobre a sua criação. Assim, em contraste com os deuses das nações, ou seja, o paganismo, né, que diz que tem Deus, ele é o supremo soberano do universo, acima de todos os deuses, que o julga e castiga, bem como aos que o adoram. Vocês sabem, irmãos, que nenhuma religião no mundo tem um Deus soberano, né? Sempre tem um Deus que ele tem uma jurisdição. O islamismo também tem? O Alá? Rapaz, o Alá é um Deus assim... Não, aí é só um profeta também. Não, eu sei. Mas Alá parece que não tem muito não, porque o negócio está ruim para os lados deles aí, né? Eles não conseguem dominar o mundo, o negócio está meio estreito, mas não, eles não têm Alá como esse Deus soberano como nós temos, não. Não tem, é diferente a perspectiva deles, né? Mas nenhuma religião do mundo tem um Deus deles que seja de fato, sempre tem uma limitação, sempre tem alguma coisa. Se a gente pega desde o Egito, ou desde a Babilônia, que é anterior ainda, mas desde o Egito, tinha um Deus lá que era o Deus da terra, era o Deus do ar, era o Deus do... Né? Então, cada um tinha uma atuação. Então, nenhum vai ter esse Deus soberano, só mesmo o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, que é o único verdadeiro Deus, não existe outro, né? Não tem. É tudo invenção humana. Né? É tudo o imaginário coletivo da humanidade que vai falar, não é Deus, não é Deus. Muitas vezes são demônios que agem através dessas crenças, imagens e etc e tal. Mas Deus é só Deus mesmo. Tanto é que o termo exclui, né? Se é Deus, é soberano, não tem ninguém acima dele. Então tudo que tem é abaixo dele. Então bora lá. Assim, em contraste com os deuses das nações, ele é o supremo soberano do universo, acima de todos os deuses, que os julga e castiga, bem como aos que o adoram. Ou seja, Deus julga e castiga todos esses supostos deuses, inclusive aqueles que adoram eles também. Nos livros históricos, lemos como Deus cumpre soberanamente suas promessas feitas a Abraão,
de dar uma terra aos seus descendentes, e deu mesmo, né? Apesar do povo, hein, irmãos? Que tem isso é que é Deus, né? Que Deus fala assim, vou te abençoar. O cara faz de tudo para Deus não abençoar, e no final Deus abençoa. Eu acho impressionante isso. Isso é que é Deus, né, não? O homem atrapalha Deus até umas horas, irmão. E Deus mesmo assim ainda consegue ir lá e abençoar. Foi dois lá, não foi? Caleb e quem foi? Josué e Caleb. Mas foi, não foi? Foi. Sempre tem um remanescente. Deus sempre vai ter caminhos no meio da tormenta, como diz Naum, capítulo 1 e verso 3, né? Aí, ó, tá bom, mano. Tá bom de memória. Então vamos lá, amados. Promessas feitas a Abraão a dar uma terra aos seus descendentes, introduzindo-os e estabelecendo-os em Canaã. E ali os mantendo até que os expulsasse por causa da desobediência deles. Os salmos e os profetas, a gente vai discorrer aqui, né, para ver que a Bíblia vem trazendo toda essa soberania de Deus. Os salmos e os profetas celebram a soberania de Deus sobre a sua criação e sobre o seu povo. É Ele quem reina acima das nações e de seus deuses falsos, quem controla o curso desse mundo. Nele o seu povo sempre pode confiar e depender. Irmãos, o Salmo 2 vai dizer que é inútil, é em vão que as nações vão contra o seu filho. É inútil. Vamos ler o Salmo de número 2? Eu acho muito interessante esse Salmo. Deus ri. Deus dá uma gargalhada. Deus, ele casca o bico, como dizia antigamente aí a juventude. É bem de antigamente mesmo, que não fala mais essa gíria aí não. Mas ele ri, irmão. Deus olha assim e fala, o que essas criaturazinhas estão pensando que pode fazer? Salmo né? 2. Salmo 2. O Salmo de número 2, versículo de número 1, varão. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Olha só. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor se zombará deles. Olha aqui, irmão. Então, as nações, a fúria do homem, vai se levantando contra Deus, Deus ri, irmão. Deus olha assim, mas o que essas criaturazinhas estão achando que pode fazer contra mim? Vão me atingir em quê? Né? Quase que eu falo que Deus fala, meu Deus do céu, mas ele fala, meu eu do céu. Olha o que o texto diz aqui, sobre essa supremacia do Filho, né, dos planos de Jesus e tal, não tem como, amados. Deus é soberano. Vamos continuar na leitura do livro aqui, a não ser que vocês queiram fazer algum comentário, alguma pergunta fácil e rápida. Vamos lá. O mesmo reconhecimento encontrou nas Escrituras no Novo Testamento. A plenitude dos tempos, Deus envia soberanamente seu Filho e dá testemunho dele através dos milagres poderosos, ressuscitando dentre os mortos. Esses eventos, bem como os que seguiram na vida dos apóstolos da igreja nascente, ocorreram como cumprimento da vontade de Deus. Irmãos, Israel fez de tudo e se fosse depender de Israel, o Messias não viria. O que o povo pecou, o que o povo falhou, o que o povo foi desobediente às leis de Deus, em toda a história do Antigo Testamento, não é, eu ia falar não está escrito, mas está escrito, né? Está escrito. Tudo, irmãos. Aí mesmo assim, nós estudamos lá atrás, eu acho que nem os que tiveram vão lembrar, faz tempo mesmo, faz uns 2 anos, pelo que eu me lembro. Uns 2 anos. Sobre, rapaz, não lembro a matéria específica, mas o assunto eu lembro que nós abordamos. Que Deus, ele preparou o mundo, na época lá que Jesus veio, preparou o mundo em todos os sentidos. As ruas pavimentadas por Roma, não é? História da igreja, não? Foi história da igreja, né, Moni? Será que foi? Mano. Foi? Então foi, sim, que eu falei, inclusive, A gente falou desses 2000 anos, mas aí eu peguei lá de trás, né? Então, Roma preparou as ruas pavimentadas, inclusive para o Evangelho, né, alcançar todo o Império, facilitou. A cultura grega, a questão da religiosidade ou espiritualidade judaica. Ou seja, Deus ele montou um cenário mundial para que viesse Jesus. Quando Jesus nasce, então, Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, diz que ele nasceu na plenitude dos tempos. Foi o tempo chamado Kairós de Deus. Jesus não nasceu nem antes nem depois, exatamente quando Deus
ele determinou que nascesse. E ninguém pôde impedir. Israel não conseguiu, as nações não conseguiram, o paganismo não conseguiu. Herodes, foi Herodes, né, que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Herodes não conseguiu. Os religiosos, 30 anos lá, dificuldade toda, tentaram impedir Jesus, não conseguiu. Alguns acham que mataram Jesus. Ninguém matou Jesus, irmãos. A Bíblia não diz isso. Jesus disse, ninguém tem poder para me matar. Sou eu que dou a minha vida, para depois tornar a tomá-la. Então quem que tinha poder para matar Jesus? Ninguém. O tal lá do imperadorzinho lá, o imperador não, o governante lá, tu não sabe que eu tenho poder para te soltar e para prender, e mando e desmando aqui? Jesus, não, se meu pai lá do céu não te desse essa autoridade, nada podia fazer contra mim, nem um dedo podia mover contra mim. Olha só, mas tu é rei, eu nasci para isso. Cadê os teus súditos? Meu reino não é desse mundo. É por isso que ainda ele não estabeleceu o seu reino, irmão, supremo aqui. Só com esse povo, que somos nós, né? Que é o início do seu reino, onde ele está conquistando os corações. Mas haverá um tempo, que diz Apocalipse, que ele vai implantar o seu reino com vara de ferro. Até quem não quiser vai fazer a vontade dele. E quem não vai, irmão? Vai, querendo ou não. Porque ele é soberano, né? Então a gente percebe que ninguém matou Jesus. Aliás, o próprio texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 24. Isso aqui é só para dar tempo de vocês folhear a Bíblia, né? Ou acessar no celular. Pode Né? ver, 2:24. 2:24, vai devagarzinho, né? Que o povo ainda está. Atos capítulo 2, verso 24. A coitada da morte pensou que estava vindo mais um que ela podia arrastar, mais um que ela podia abraçar e dizer assim, vou te levar para o inferno. Coitada da morte, irmão, não teve força, foi abraçar o Jesus, quando viu que era Jesus mesmo, se isso aí eu não posso nem abraçar, tem que soltar, e eu tenho que sair da frente, porque ele vem pisando aqui, se eu não sair da frente, ele passa por cima. O que diz o 2:24? Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Impossível, irmão. Teve que soltar a morte, Senhor, Jesus. Não podia reter Jesus, o príncipe da vida. Aquele que venceu, amados. Ele foi entrando no inferno, né? Ele foi entrando assim nas trevas. Morte, demônio, nunca puderam, amados, colocar nenhum obstáculo na frente de Jesus. Nunca. Jamais. Os demônios, quando via Jesus assim, já vinham se prostrando. Vinham nos atormentar antes do tempo. Até os demônios, sabem, amados, estremecem por causa de Jesus. Os demônios tremem. Eles creem na supremacia, na soberania de Jesus. Eles estremecem, só não obedecem. É igual a fé de uns aí também, né? Tiago, né? Deus mandou João Batista antes anunciar e não creram os judeus ainda, né? O povo é ruim mesmo, não. Nosso coração é complicado, né? Mas a verdade é essa, então ele é supremo. Esse ponto vê claramente aqui no texto bíblico, no texto do livro, esse ponto vê claramente, olha que coisa interessante, nos evangelhos e no livro de Atos, ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus. É o 23, inclusive já está aí aberto, mano. Eu pedi o 24, mas o 23... Pensei que estava lá, tu já está procurando um monte de outros textos aí, né? Não, estava no Tiago. 2:23, né? Sobre a ressurreição. Pode ler? Pode. Este homem foi-lhe entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, tragando-o na cruz. Então, fala da presciência de Deus. A presciência de Deus é que é um conhecimento de antemão. Não tem nenhuma surpresa, amados. Tá certo? Jesus sabia claramente o que ele ia passar. Ele falou isso para os discípulos. Olha que coisa interessante. Falou isso, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, principais, sacerdotes e tal e tal. Vai acontecer isso, isso e isso. Sabia de tudo.
A presciência de Deus. Não teve surpresa nenhuma. Já estava tudo por Deus conhecido de antemão, né? Isso é presciência. Bem como a oposição da igreja, também já tinha o conhecimento disso. São simplesmente o cumprimento da soberana vontade divina, acontecendo como o cumprimento das Escrituras. Os textos muitas vezes vão falar isso. E isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito nos Salmos dos profetas. Isso está se cumprindo, isso aconteceu porque está escrito e para se cumprir isso, isso e isso. Então, mas é tudo cumprimento. É tudo profecia que está sendo cumprida. Porque lá atrás, milhares de anos atrás, séculos atrás, Deus disse, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai se levantar isso, vai acontecer assim, né? Vai ter esse ministério. Então, 100 anos antes, por exemplo, de existir Ciro, Deus chama o cidadão pelo nome. Ciro, meu servo, não existia, amado. Ele não existia. 100 anos antes, foi 100 anos, né? É isso mesmo, 700 anos antes de Cristo, que foi a época de Isaías, e 600 lá mais ou menos, 590 alguma coisa, 600 mesmo, 100 anos antes, não existia. Deus falou quem era, que ia fazer o que ele queria que fizesse, ou seja, dar ordem lá para os judeus reconstruírem lá o templo, né? Reconstruir a cidade, e ainda deu o nome do camarada. Já pensou? Que soberania, que presciência, coisa assustadora, irmãos. Deus sabe de tudo e de todos os atos de antemão. Nós não fizemos um monte de coisa ainda, nem bem nem mal. Nós não falamos um monte de coisa ainda, nem bem nem mal. Nós não pensamos um monte de coisa ainda, nem bem nem mal. Mas tudo isso já está escrito no livro diante de Deus. Dá para imaginar um negócio desse? Isso está escrito em Salmo 139, não estou inventando nada, está lá. Salmo 139, vamos ler o texto, já que a gente está em Salmo mesmo? A gente não, eu estou. O Erickson já passeou toda a Bíblia aí. Salmo 139, amados. Olha só. Isso é absurdo isso aqui. É tão absurdo que o salmista, ele falou, isso é coisa... Eu tentei pensar isso. Eu tentei avaliar essa ciência de Deus, essa presciência de Deus, essa onipotência de Deus, essa onisciência de Deus. Eu tentei. Quando eu comecei a pensar essas coisas, eu vi que eram muito maravilhosas para mim. Não consegui. Olha só, Salmo 139. Senhor, tu sondaste-me e conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir o céu, tu aí estás. Se fizer lá no inferno, lá no Sheol, a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, não há dificuldade nenhuma para Deus. Pois possuíste o meu interior. Essa palavra é muito interessante. Entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu não sei se alguém já trabalhou com costura, fábrica têxtil, essas coisas já. Então, minha amada, me confirma aí, viu? Se não for assim, deixa quieto, não me expõe, não. Tô brincando. A urdidura, irmã, sabe, né? Que é a urdidura do tecido, que é urdido, que que tem um termo, eu esqueci, mas a urdidura é onde se entrelaça, não é? Do tecido. É isso aqui, entristecesse, costuraste, me formaste. Foi fazendo a urdidura. Olha só, no ventre da mãe. É Deus que faz isso. No interior, lá onde não tem nada. O mistério da fecundação. Olha que coisa linda. É o que o salmista está dizendo aqui. Pois possuíste-me o meu interior.
me costuraste, me entristecesse no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Eu nem vou continuar aqui, porque é um negócio fantástico. Esse conhecimento de Deus, essa profundeza de Deus, que Paulo vai dizer assim, são insondáveis. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus quanto do seu conhecimento. Quem pode conhecer os teus caminhos? Jó vai dizer, quem foi o teu conselheiro? Quem que te deu primeiro para depois te cobrar alguma coisa? E os profetas, e os poetas, e os apóstolos, e os mensageiros de Deus vão trazendo, irmão, essa soberania de Deus, essa convicção de que Deus, ele é muito, infinitamente e eternamente maior do que tudo e do que todos. E que ninguém pode fazer sua mão voltar atrás. Se ele quer abençoar, ele abençoa. Se ele não quer abençoar, ele não abençoa. Ana, no seu cântico, disse assim, Deus faz descer a sepultura, levanta da sepultura, abençoa, amaldiçoa, decreta, desdecreta. Não é, irmão? Então é esse Deus, é soberano, é supremo. Então, nessa ideia bíblica, nessa doutrina bíblica de soberania de Deus, não tem como a gente achar que existe um inferno arquitetado por Satanás, que existe um exército que está combatendo contra Deus como em pé de igualdade. Não tem como, irmãos. Não tem como. Isso não é bíblico, né? A gente ficar com medo de demônios. Jesus, ele disse, é uma má compreensão tão grande das Escrituras, porque a gente está falando aqui quase 2 horas, eu estou falando quase 2 horas aqui, citando Bíblia, colocando a Bíblia. E não é possível que as pessoas ainda acreditem nisso. O último texto que eu vou usar, Mateus capítulo 16, acho que é verso 18, se não me falha a memória, 16 e 18, Jesus disse, olha, Pedro, tu é pedrinha, pedregulho, Mateus 16 e 18, tu é pedrinho, tu é pedrinha, mas sobre esta pedra, sobre mim, Jesus estava dizendo, sobre a confissão que tu estás dizendo que eu sou o Cristo, que eu sou Deus, eu vou edificar a minha igreja, eu vou erigir a minha igreja, construir a minha igreja. Eu sou o alicerce, eu sou a broca que foi cavada para mais profundeza do que as mais profundezas. Eu fui a sapata, Mori. Imagina Jesus dizendo assim nessa linguagem, né? Que o senhor entende. Eu sou a sapata, eu sou o baldrame, eu sou o alicerce, que sobre mim essa igreja será erigida, edificada, construída, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela, amados. A igreja de Jesus é triunfante, militante, vai marchando, não tem quem a pare na história. Tá certo? Vai como o rolo compressor atropelando tudo e todo, sistema político, econômico, cultural, sistema filosófico, de tudo quanto é fúria humana, não podem conter, irmãos, a marcha nupcial da igreja de Cristo, caminhando para o encontro do seu noivo, porque é o próprio Espírito Santo que está conduzindo tudo isso. Na força do poder do Senhor, nós caminhamos. E quem tem medo da igreja de Cristo são os demônios. É o inferno que está aqui com as portas, irmão, trancada lá. É o que o texto diz. Já viu alguém atacando alguém com porta? Se as portas não prevalecem, quem é que está atacando quem? Se as portas do inferno não prevalecem, quem é que está indo em encontro de quem? Não é? O texto está dizendo aqui. A igreja está indo para entrar no inferno. Meter o pé na porta do inferno. Expulsar demônios. Porque a gente não obedece a Jesus. Mas ele disse, vai nos becos, nos valados, vai nos prostíbulos, vai lá no inferno, expulsa demônio, resgata a gente de lá e traz para cá. Eu dei poder para vocês. Porque vai descer sobre vocês a virtude do Espírito Santo. Vocês vão ser testemunhas minhas. Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até a gente que não é obediente. Se a gente fosse, a igreja saísse desse quartel e ficasse aqui se protegendo, com medo, cada um na guarita, atrás de um saco, um capacete para se proteger das balas.
Se cada um saísse daqui e soubesse o poder que tem a igreja de Cristo, a gente estava entrando em tudo quanto é inferno, em tudo quanto é lugar aí onde os demônios estão alojados e acabando com a vida das pessoas. Estava indo em nome de Cristo, na autoridade de Jesus, irmãos. E a gente ia fazer um estrago tão grande nesse mundo caído, vocês não têm noção. A gente ia jogar uma bomba assim, ó, que é o dunamis, né? A dinamite, a virtude do Espírito Santo, e a gente ia destruir essas obras do diabo. Porque é Cristo que está nesse negócio. Ninguém para, a igreja é de Cristo. E por não entender, então, a gente fica nessa briga aí com os cão e tudo mais. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida, não?